Antropologia do cuidado. Investigar as origens e as características do ser humano. Antropologia é a ciência que tem como objeto de estudo o homem e a humanidade visando o comportamento humano, a biologia humana e a evolução, estudando padrões de comportamento, investigando sociedades antigas e presentes. Desde os primórdios da humanidade, é necessário assegurar a continuidade da vida, é fazer recuar a morte. É a partir destes dois gestos que surgem os primeiros cuidados, tendo como essência uma pessoa doente ou com incapacidades ou limitações. Sobreviver e enfrentar as diversidades da vida, permitindo a sobrevivência do grupo, a sociedade. Ao longo dos milênios, a prestação dos cuidados evoluiu em função do acúmulo destes conhecimentos transmitidos oralmente e da retenção desses conhecimentos, obtidos por tentativas na prática do cuidado, resultando em erros ou acertos por parte dos entes passados. Esses conhecimentos transmitidos são geralmente sobre a agricultura e as virtudes terapêuticas das plantas. Surge a necessidade de nomear uma pessoa de referência, representado pelos xamãs, as sacerdotisas, o padre ou outras pessoas de referência. Para o cuidador nomeado são definidas as principais funções: preservar, organizar e aumentar este patrimônio de conhecimentos, tornando-se deste modo o seu detentor. E como essas pessoas são uma referência, que os conhecimentos se utilizem, transformando-os em tradições e crenças, afastando o mágico e a ritualização do saber. A concepção de ter uma pessoa de referência se encontra em todas as culturas de todos os grupos étnicos, cuja transmissão do saber é feita realmente em todas as prestações de cuidados, higiene, alimentação, remédios e medicinais. A evolução dos conceitos antropológicos do cuidado possui 4 períodos. Segundo Marie-Françoise Collier, a evolução dos conceitos que influenciam a abordagem cultural dos cuidados ao longo da história da humanidade mostra 3 períodos distintos. O primeiro período, a antropologia do corpo ou templo do espírito, segundo Marie-Françoise Collier. Segundo período, antropologia da salvação ou da morte, segundo Marie-Françoise Collier. Terceiro período, antropologia da doença, segundo Marie-Françoise Collier. Quarto período, antropologia da biomedicina, segundo Foucault. Primeiro período, antropologia do corpo, o templo do espírito. Uma concepção que se encontra em todas as culturas de todos os grupos étnicos, cuja transmissão de saber é feita oralmente. Transmissão de saber oral está na origem de todas as prestações de cuidados, como a higiene, a alimentação, os remédios e medicinais populares. O conceito que ainda prevalece nos nossos dias na maioria dos países. Enquanto a sociedade ocidental, depois de adquirir estes conhecimentos para os seus escritos, a teoria do manual, basicamente um livro, escrever todos os conhecimentos adquiridos, distanciou esta visão e ainda a condenou, assim como todos os detentores originais desses saberes, banidas pela Igreja e seguida dos médicos e das instituições hospitalares as tradições desta concepção. A concepção da transmissão oral dos conhecimentos sofreram uma queda. Por que a tradição oral caiu? Porque ocorreram as migrações das pessoas do campo
para as cidades. Nas cidades, a educação das classes populares foram influenciadas para fazerem obras de beneficência, tendo a difusão dos manuais pelos médicos a ascensão da medicina científica, decretando o fim dos saberes populares, a aculturação dos saberes das medicinas domésticas. Curiosamente, no final do século XX, o reaparecimento deste conceito. Segundo período, a antropologia da salvação ou da morte, cruzadas as filosofias espirituais de Platão e Aristóteles e a religião judaica cristã. A partir do século III, tem três componentes mais importantes: a aversão ao corpo e do mundo, a evidência do pecado e o sentimento agudo da fuga do tempo, a construção da salvação no outro mundo, o resgate dos seus pecados e o sofrimento para evitar a condenação eterna. Os principais objetivos da prestação de cuidados: cuidar dos mais vulneráveis e sofrer para atingir a salvação eterna. Terceiro período, antropologia da doença, fazer o corpo um objeto de estudo. A doença é vista como objeto de conhecimentos e estudos científicos. Quarto período, Foucault, o da biomedicina, o do biopoder, o da biopolítica, desafiando a bioética. Antes ninguém tinha o poder de fabricar o humano, de armazenar congelando, de reanimar o inanimado, de dominar a descendência, de modificar as características, ameaçando a possibilidade de vida e a morte se tornarem fonte de negócios. Segundo Marie-Françoise Collier, a evolução dos conceitos, que influenciam a abordagem cultural dos cuidados ao longo da história da humanidade, mostra três períodos distintos: a antropologia do corpo, a antropologia da salvação e a antropologia da doença. A biografia, com todos os detalhes, foi obtida no Wikipedia. A qualificação profissional: enfermeira, assistente social, administradora de enfermaria, mestre em ensino de enfermagem e saúde pública, membro da Sigma Theta Tau Capiter Lambda. A vida de Marie-Françoise Collier caracterizou-se desde o início pelo estudo constante, intenso e contínuo em diferentes disciplinas gerais e profissionais que a levaram a integrá-las no ensino, na praxis e na investigação sobre o cuidado. Inicialmente estudou filosofia, psicologia e antropologia nas universidades de Sorbonne e Paris. A produção bibliográfica de Marie-Françoise Collier constitui o principal legado vivo que ela nos deixou, composta por artigos, ensaios e livros, articulam perspectivas etno-históricas, etnomédicas, de gênero e de identidade profissional, elogiadas não só no meio acadêmico, mas também na esfera social, por meio do compromisso com o trabalho assistencial e de pesquisa de grupos sociais desenvolvida através da enfermagem e da antropologia aplicada. Fontes: os livros das referências. Livro 1. Promover a vida. Livro 2. Curar, a primeira arte da vida. Referente a Foucault, Michel Foucault e a questão antropológica. Manuscrito. Caminhos para pensar a constituição do sujeito na filosofia.
Suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e como eles são usados, como uma forma de controle social por meio de instituições sociais. Seu pensamento é definido como uma história crítica da modernidade, filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor da Cátedra História dos Sistemas do Pensamento no célebre College de France. Michel Foucault e a biomedicina, a biomedicalização, o biopoder, a biopolítica, desafiando a bioética.